Por que algumas pessoas oram durante anos, choram, jejuam, suplicam e nada muda? Enquanto outras declaram uma única frase da Bíblia e portas se abrem, dívidas se resolvem, oportunidades surgem, curas acontecem, às vezes em questão de dias. Florence Scovel Shinn dizia que o versículo mais mal compreendido de toda a Escritura é Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Mas por que, então, tantas palavras voltam vazias? Por que tantos decretos parecem não funcionar? Por que tantas promessas parecem não se cumprir? Nos próximos 19 minutos, você vai descobrir o princípio espiritual que Jesus e Isaías ensinaram e que Florence aplicou para transformar palavras humanas em decretos celestiais, decretos que movem o invisível, alteram circunstâncias e produzem resultados reais, mesmo quando tudo parece estagnado. E antes de revelar este código divino, volte comigo a uma cena que poucas pessoas conhecem. Nova York, 1927. Um dia frio, cinza, silencioso. A cidade inteira sofria com escassez, desemprego, medo e dúvidas. Igrejas lotavam de pessoas implorando por socorro. Mas Florence caminhava pela Quinta Avenida com algo que ninguém ali carregava: certeza. Ela segurava sua Bíblia contra o peito. Não tremia, não pedia desesperadamente, não questionava Deus. Porque naquela manhã, antes de sair de casa, ela havia declarado Isaías 55:11 em oração. Não como quem lê um versículo, mas como quem ativa uma lei divina. Florence abriu a Bíblia, colocou a mão sobre a página e disse com firmeza: Senhor, tua palavra não volta vazia. Portanto, o que eu declaro em teu nome se cumpre. Ela não suplicou, ela reivindicou. Ela não esperou, ela ativou o princípio bíblico do verbo criador. E foi justamente naquela semana que 3 portas financeiras, inesperadas e impossíveis, se abriram de uma vez. Não por acaso, mas por lei espiritual. Talvez você esteja exatamente aí agora, cansado de orar e não ver nada. Talvez você tenha chorado noites inteiras, pedindo apenas um sinal, uma resposta, um alívio. Talvez você já tenha feito vigílias, campanhas, jejuns, intercessões, e ainda assim sente que sua oração bate no teto. Mas não é falta de fé. Não é falta de oração. Não é falta de esforço. É falta de chave. Ninguém te ensinou a diferença entre falar e decretar, entre palavra vazia e palavra enviada, entre oração comum e palavra profética alinhada ao céu. Jesus já disse: será feito conforme a tua palavra. Mateus 8:13. Não conforme seu pedido, conforme sua palavra. E é isso que vamos revelar hoje. Mas antes, entenda algo poderoso. Não precisa ser pastor, teólogo, profeta, santo ou perfeito. Deus não exige complexidade. Ele exige clareza e fé. A palavra que transforma não é longa, é alinhada. Agora que seu coração está preparado, Florence nem sempre foi essa mulher segura, falando de fé e provisão com tanta autoridade. Houve um tempo em que ela também olhava para as contas na mesa e via apenas números vermelhos, avisos de cobrança, portas fechadas. Certa noite, sozinha em seu pequeno apartamento, o ateliê estava vazio, nenhum quadro vendido, o aluguel atrasado, e o silêncio parecia gritar contra ela. Ela se sentou à mesa, colocou a mão sobre as contas e falou baixinho: Deus, eu ensinei sobre o Senhor a vida inteira, mas agora sou eu que preciso entender como sua palavra funciona de verdade. Com o coração apertado, ela puxou a Bíblia. Não para cumprir tabela de leitura, mas como quem segura uma corda em meio ao naufrágio. Quando abriu, seus olhos caíram em Isaías 55. Ela leu devagar. E então chegou ao versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Naquele instante, algo mudou dentro dela.
Não foi magia, foi revelação. Florence percebeu que Deus não estava apenas falando da palavra dele, mas também do princípio que ele mesmo estabeleceu. Toda palavra enviada com fé, alinhada à vontade divina, carrega uma missão espiritual e não volta até cumpri-la. Ela fechou os olhos, respirou fundo e fez algo diferente de tudo que já havia feito. Em vez de descrever o problema, ela enviou uma palavra. Colocou a mão sobre as contas e declarou: Pai, se a tua palavra não volta vazia, eu alinho hoje a minha palavra à tua. Eu decreto que toda dívida será paga em ordem divina, que portas se abrem, que nada me faltará, porque o Senhor vela pela sua palavra para a cumprir. Ela não repetiu 1000 vezes. Ela enviou aquela declaração como uma flecha ao céu. E nos dias seguintes, clientes antigos reapareceram. Encomendas surgiram do nada. Uma amiga indicou seu trabalho para uma galeria. Em poucas semanas, aquilo que era caos virou testemunho. Florence entendeu. Não foi sorte. Foi Isaías 55:11 em ação. A partir daí, ela começou a ensinar algo profundo. Deus criou o universo com a palavra. Haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Ele não pediu, se puder, manda uma luz. Ele enviou uma palavra com propósito. Jesus fez o mesmo. Na tempestade, ele não descreveu o vento, ele declarou: acalma-te, emudece. Marcos 4:39. Diante de Lázaro, ele não fez um discurso sobre a morte. Ele chamou: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Florence conectou tudo isso a Isaías 55:11. Se Deus age por palavra enviada, se Jesus manifesta milagres por palavra enviada, e se nós fomos criados à imagem de Deus, Gênesis 1:27. Então nossas palavras também são sementes enviadas. Ela chamava isso de princípio da palavra missionária. Toda palavra que você declara com fé, alinhada à Bíblia, vai trabalhar no invisível até cumprir aquilo para o qual foi enviada. Por isso, Provérbios 18:21 é tão sério. A morte e a vida estão no poder da língua. Porque cada frase que você solta não é neutra. É uma missão espiritual que você libera sobre sua própria vida. Mas Florence também confrontava alguns mitos religiosos que talvez você tenha ouvido a vida inteira. Mito 1. Se Deus quiser, Ele faz. Minhas palavras não importam. Verdade bíblica. Deus escolheu agir cooperando com a fé do homem. Jesus disse ao centurião: seja feito conforme a tua palavra. Mateus 8:13. Não era apenas se Deus quiser, era conforme a tua palavra. Isso muda tudo, porque mostra que Deus honra o que sai da sua boca quando está alinhado à vontade dele. Mito 2. Falar demais de promessa é falta de humildade. Verdade bíblica. Humildade não é negar o que Deus falou, é se submeter ao que Ele declarou. Quando você diz: eu não mereço nada, sou um lixo, Deus não vai fazer, você não está sendo humilde, está contradizendo a própria palavra que diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. 3 João 1:2. Florence ensinava: humildade verdadeira é dizer: faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Mito 3. Se for de Deus, acontece, eu orando ou não. Verdade bíblica. Deus decidiu envolver a sua boca no cumprimento da promessa. Romanos 10:10 diz: com o coração se crê e com a boca se confessa. Ou seja, o céu já liberou, mas a terra concorda por meio da sua confissão. Florence dizia: promessa sem confissão é semente guardada na gaveta. Quando você entende Isaías 55:11 sob essa luz, tudo muda. Não se trata de falar positivo, mas de enviar palavras que carregam o DNA da Escritura. A palavra de Deus é o carimbo oficial. A sua palavra é o envelope que envia. Quando sua boca envia o que Deus já falou, o céu se obriga, por fidelidade à própria palavra, a fazer prosperar aquilo para o que foi enviado.
Antes de continuar, faça algo comigo que ativa esse princípio dentro de você. Na Bíblia, confissão pública é algo sério. Romanos 10:10 diz: com a boca se confessa para a salvação. Florence pedia que seus alunos escrevessem seus decretos, porque palavra escrita é palavra selada. Agora, vá aos comentários e escreva: a palavra de Deus não volta vazia sobre a minha vida. Não escreva correndo. Respire fundo, feche os olhos por 3 segundos, sinta a presença de Deus e escreva como quem assina um contrato espiritual, porque no momento em que você declara isso com fé, o céu registra e a palavra começa a trabalhar a seu favor. Escreva agora. Eu espero. Pronto? Então vamos às histórias de pessoas que aprenderam a enviar palavras certas e viram Deus agir de forma impossível. História 1. A mãe solteira que aprendeu a enviar a palavra. Mariana, mãe solteira de 2 filhos, trabalhava como diarista. Fé ela tinha, e muita. Estava sempre na igreja, participava de campanhas, orava de madrugada. Mas ainda assim, vivia um ciclo de escassez que parecia interminável. Em abril, ela estava com o aluguel atrasado e apenas R$ 27 na carteira. As crianças tinham pedido pão e leite, e ela, tentando esconder o desespero, respondeu: Deus vai prover, meus filhos. Mas por dentro pensava: Senhor, por que nada nunca muda para mim? Naquela semana, uma irmã da igreja lhe enviou um vídeo antigo de Florence. Mariana assistiu sem muita expectativa, até ouvir a frase que a sacudiu por dentro. Não descreva o problema, envie a palavra. A palavra enviada é ordem espiritual. Foi como um choque. Ela percebeu que sua boca falava 90% de medo e quase nada de palavra enviada em fé. Naquela noite, em vez de ajoelhar e chorar, ela abriu a Bíblia em Isaías 55:11, colocou as mãos sobre o texto e declarou, tremendo, mas com fé: Senhor, tua palavra não volta vazia. Eu envio agora esta palavra sobre minha casa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Eu não peço, eu envio. Eu decreto provisão em ordem divina. Ela agradeceu, acendeu uma vela e foi dormir. No dia seguinte, às 8 da manhã, uma cliente que havia parado de chamá-la há mais de 6 meses ligou pedindo dias fixos da semana, pagando R$ 150 por dia, de forma permanente. 2 dias depois, uma segunda cliente a indicou para uma amiga. Em 7 dias, Mariana tinha recebido R$ 870, pagou o aluguel, comprou comida e ainda conseguiu separar um valor para guardar. Ela testemunhou depois: a palavra saiu da minha boca e voltou cheia. Não foi mágica. Foi Isaías 55:11. Florence explicaria assim: a palavra enviada com fé viaja como flecha espiritual e prospera na missão para a qual foi declarada. História 2. O homem desempregado que descobriu a diferença entre orar e enviar. Eduardo, 42 anos, casado, 3 filhos, líder de ministério. Trabalhou por anos como gerente de vendas, até ser demitido sem explicação. 8 meses desempregado. Currículo enviado para mais de 70 empresas. E nada. A autoestima estava no chão. A fé enfraquecida. Ele orava todos os dias a mesma oração: Deus, abre uma porta, por favor. Mas sentia que as palavras simplesmente não saíam da sala onde ele orava. Um amigo da igreja lhe emprestou um livro de Florence. E ali, Eduardo encontrou uma frase que parecia ter sido escrita para ele. Sua oração pede, seu decreto envia, e o céu responde ao que é enviado. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Mudaria a forma de falar com Deus. Ele abriu a Bíblia em Apocalipse 3:8 e disse em voz firme: Pai, segundo tua palavra, o Senhor colocou diante de mim uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu não peço mais. Eu envio esta palavra agora ao mundo espiritual, que ela cumpra a missão para a qual foi enviada. E pela primeira vez em meses, ele sentiu paz. 5 dias depois,
Uma empresa que havia rejeitado o currículo dele meses atrás entrou em contato, não para a vaga antiga, mas para uma posição superior, com salário de R$ 6.800 e benefícios que ele nunca teria ousado pedir. Ele disse chorando ao pastor: "Tudo mudou quando minha boca mudou." Florence diria: "A palavra que você envia constrói o caminho que você pisa." História 3. A viúva que enviou a palavra sobre uma dívida impagável. Dona Ruth, 68 anos, viúva há 3 anos, mulher temente a Deus, serva fiel, intercessora. Mas uma dívida hospitalar de R$ 14.200 tirava seu sono. Com uma aposentadoria de R$ 1.100, era impossível quitar aquilo. Ela orava todos os dias chorando: "Senhor, eu não quero deixar essa dívida para meus filhos." Até que uma jovem da igreja, recém-convertida, compartilhou um ensinamento de Florence sobre Isaías 55:11. Dona Ruth decidiu tentar. Abriu a Bíblia, colocou a conta sobre Isaías 55:11 e declarou com mãos trêmulas, mas fé forte: "Pai, eu envio tua palavra sobre esta dívida. Ela não volta vazia. Prospera na missão para a qual foi enviada. Eu decreto provisão divina e cancelamento justo." Ela agradeceu e dormiu em paz. 11 dias depois, uma carta inesperada chegou. Uma parente distante que ela mal conhecia havia falecido e deixado para ela uma pequena herança. Valor da herança: R$ 15.000. Valor da dívida: R$ 14.200. Sobrou ainda R$ 800, que ela usou para ajudar uma irmã da igreja. Dona Ruth dizia: "A palavra voltou, mas voltou cheia." Florence sorriria e responderia: "A palavra enviada sempre encontra seu caminho de volta, prosperada." Essas histórias têm um padrão divino. Nenhuma dessas pessoas era especial. Elas apenas aprenderam a enviar a palavra, não a recitar medo. Agora que seu coração já foi aquecido por esses testemunhos, respire fundo. Não continue lendo apressado. O que você está prestes a receber agora pode se tornar o momento mais transformador da sua vida espiritual. Florence dizia a seus alunos privados: "Somente os que honram a palavra recebem o poder da palavra." E antes de revelar o método completo, ela sempre fazia todos fecharem os olhos e repetirem em silêncio: "Senhor, desce luz sobre mim." Porque a revelação não é mental, é espiritual. Se você está em um lugar barulhento, pause agora. Vai para um canto, para o quarto, para o banheiro, onde quer que possa ficar 2 minutos em silêncio. Jesus disse: "Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto." Mateus 6:6. Não é figura de linguagem, é instrução literal. Deus queria proteger você do ruído externo para revelar o que só pode ser ouvido no espírito. Agora, respire devagar. Inspire contando até 4. Segure por 2. Solte contando até 6. Mais uma vez e mais uma. Sinta o ar entrando. Sinta o corpo relaxando. Sinta sua alma ficando receptiva. Este é o mesmo preparo que Florence fazia em 1927, quando estava para ensinar o segredo de Isaías 55:11. Ela dizia: "O que vou revelar agora só funciona quando o coração está quieto." A chave oculta em Isaías 55:11. Leia devagar essa frase. "Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei." Agora entenda algo que poucos cristãos percebem. Deus não disse: "A palavra que eu falar." Ele disse: "A palavra que sair da minha boca." Quando você fala a palavra dele, é a boca dele falando através da sua. Quando você declara a promessa bíblica, não é sua opinião pessoal. É a voz de Deus ecoando no mundo físico. Por isso, ela não volta vazia. Porque Deus vela por sua palavra, não pela sua preocupação, não pelo seu medo, pela sua palavra. Prepare-se. Esta é a frase exata que Florence ensinava quando alguém lhe pedia ajuda para destravar finanças, curar emoções, abrir portas ou resolver aquilo que parecia impossível.
Ela chamava essa frase de a palavra missionária. Aqui está o decreto. Eu envio a palavra de Deus sobre esta situação e ela não volta vazia. Ela prospera na missão para a qual foi enviada. Leia de novo. Mas agora deixe cada palavra entrar devagar. Eu envio. Você se torna participante da obra divina. Você não empurra, não mendiga. Você envia como quem carrega a autoridade delegada. A palavra de Deus não é sua palavra que cria, é a palavra dele. Você apenas se alinha, se torna canal. Sobre esta situação, nomeie sua causa: provisão, saúde, família, trabalho, dívida, milagre. Quando a palavra tem endereço, ela tem missão. E ela não volta vazia. Você está declarando o que Deus já garantiu. Não é pedido, é confirmação. Ela prospera na missão. Tudo que vem de Deus prospera. Tudo é lei para a qual foi enviada. A palavra sempre volta, mas nunca volta igual. Ela volta cumprindo. Florence fazia exatamente isso. Pegava o decreto e explicava sua estrutura espiritual como quem abre um cofre. Eu envio. Não é súplica, é envio, como flecha espiritual. Quando você diz isso, ativa Isaías 55:11, verso base. Ela prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, Deus estabeleceu um mecanismo. O envio produz cumprimento. A palavra de Deus. Você não está enviando emoção, desejo ou ideia. Está enviando escritura. E Deus só cumpre aquilo que Ele mesmo disse. Verso base, Jeremias 1:12. Eu velo pela minha palavra para a cumprir. Ele não vela pelo seu medo, não vela pela sua ansiedade, mas vela pela palavra, sobre esta situação. Isso dá direção espiritual. A palavra enviada precisa de endereço. Florence dizia: palavra sem alvo é como flecha sem arco. E ela não volta vazia. Quando você declara isso, está lembrando ao mundo espiritual que há uma lei divina em operação. Ela próspera na missão para a qual foi enviada. Isso fecha o decreto. É como selar uma carta com lacre real. Prospera significa avança, rompe barreiras, produz efeito, cumpre o propósito, retorna multiplicada. Agora, veja exatamente como Florence ensinava o uso desse decreto. 1. Ao acordar, antes de falar qualquer outra coisa, vá ao espelho. Por quê? Porque Tiago 1:23 fala do homem que se olha no espelho e esquece quem é. Você vai se lembrar, é filho. 2. Coloque a mão no coração. Ative sua fé pelo corpo. 3. Respire 3 vezes profundamente. Isso acalma a mente carnal e deixa o espírito sensível. 4. Nomeie sua situação: finanças, porta de emprego, saúde, família. 5. Declare uma única vez, com convicção: eu envio a palavra de Deus sobre esta situação, e ela não volta vazia. Ela prospera na missão para a qual foi enviada. 6. Feche os olhos e agradeça. Gratidão é selo espiritual. 7. Não repita. Florence dizia: quem repete por medo anula o decreto. Quem confia, descansa. Advertências sagradas. Florence sempre fazia 3 alertas. 1. Não use isso para manipular pessoas. É para situações, não para controlar vontades. 2. Não declare em dúvida. Se não estiver pronto, espere alguns segundos até sentir fé. 3. Não conte a pessoas negativas. A dúvida alheia contamina. Agora que você recebeu a técnica completa, se, em algum momento deste bloco, você sentiu arrepio, calor nas mãos, lágrimas ou aquela sensação de eu sabia disso e não sabia, isso é o Espírito Santo confirmando a palavra. Então, curta este vídeo, agora, não por algoritmo, mas como declaração pública de fé. Romanos 10:10 diz: com a boca se confessa para a salvação. Hoje, o seu like é essa confissão. Compartilhe com alguém que precisa ver Deus agir. Quando você espalha a luz volta para você multiplicada. Provérbios 11:25. A alma generosa prosperará. Agora,
Agora que você já conhece o decreto, precisa entender por que ele funciona e, quando você entender isso, nunca mais vai usar suas palavras de qualquer jeito. Nunca mais vai orar da mesma forma. Nunca mais vai olhar para Isaías 55:11 como um simples versículo, mas como uma lei espiritual estruturada por Deus desde o princípio. Existe uma verdade espiritual tão antiga quanto o Gênesis. Deus não responde a emoções. Deus responde à fé expressa pela palavra. A Bíblia não diz, e Deus viu o desespero do homem e criou a luz. Ou, e Deus sentiu pena e disse, haja luz. Não, o texto é direto, absoluto, poderoso. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. A criação não aconteceu porque Deus sentiu algo, mas porque falou algo. E quando você declara a palavra alinhada à fé, você está cooperando com Deus no mesmo padrão que Ele estabeleceu para criar. Florence dizia, o mundo espiritual não responde ao seu choro, responde ao seu decreto. Não porque Deus seja frio, mas porque Ele criou leis espirituais, assim como a gravidade é lei física. A palavra declarada com fé se move no mundo invisível e começa a trabalhar. É como um funcionário enviado com missão. É por isso que Isaías 55:11 afirma: ela prosperará naquilo para que a enviei. Prosperar significa avançar, abrir caminho, remover barreiras, produzir resultado. Cada vez que você envia a palavra, ela vai trabalhar, mesmo quando você não vê, mesmo quando nada muda por fora. É o princípio do plantio. Você não vê a semente negociar com o solo, mas ela está germinando. Florence comparava Isaías 55:11 a um rio. Deus é o rio infinito de provisão. A palavra é o canal. Seu decreto é a pá que cava até conectar o canal ao rio. Se você cava na direção do medo, o canal entope. Se cava na direção da dúvida, o rio não passa. Mas se cava na direção da fé, o rio encontra o caminho aberto e flui. Não em gotas, mas em torrentes. Jesus ensinou isso quando disse, se alguém disser a este monte e não duvidar em seu coração, assim será com ele. Marcos 11:23. Observe. Ele não disse, se alguém orar ao monte. Ele disse, se alguém disse a este monte. Cristão fala com Deus, sim. Mas Jesus também ensinou que cristão fala com a montanha. E a montanha obedece. Hoje, a ciência moderna simplesmente confirma o que a Bíblia já dizia há milênios. Neurociência, Romanos 12:2. Quando você declara a palavra com emoção e repetição adequada, o cérebro cria novas conexões neurais. Romanos 12:2 já dizia isso de forma espiritual. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seu cérebro não diferencia uma realidade vivida de uma realidade declarada com convicção. Por isso, quando você decreta algo baseado na Escritura, você muda sua estrutura interna e abre espaço para a manifestação externa. Física quântica, Hebreus 11:3. A ciência descobriu que o observador influencia a matéria. Partículas se comportam diferente dependendo de quem as observa. Hebreus 11:3 já dizia, o que se vê foi feito do que não é visível. Sua declaração é o observador espiritual que organiza o invisível para produzir o visível. Epigenética. Provérbios 17:22. Pesquisas mostram que pensamentos e emoções alteram a expressão genética. Provérbios 17:22 já ensinava: o coração alegre é bom remédio. Ou seja, fé cura, dúvida adoece, declaração fortalece. Agora, a comparação que Florence mais gostava de fazer e que sempre chocava seus alunos. Oração que não funciona, fala do problema, implora, repetições mecânicas, medo, insegurança, tempo futuro, um dia, quem sabe, talvez. Resultado, a palavra não é enviada, a missão nunca começa. O decreto de fé fala da solução bíblica, declara a promessa, confirma a escritura, gratidão antecipada, tempo presente, está feito, está fluindo, eu envio.
Resultado: a palavra sai da sua boca com o DNA da palavra de Deus e volta cumprindo. Florence dizia: você não decreta para convencer Deus. Você decreta para alinhar sua fé com o que Deus já decretou. A dúvida sempre vem. Jesus mesmo foi tentado no deserto. Você também será. Mas aqui está o segredo. A dúvida não tem poder até você concordar com ela. Quando a dúvida surgir, faça como Florence ensinava. 1. Reconheça sem medo. Minha mente humana tentando me testar. 2. Não repita o decreto por pânico. Isso anula a fé inicial. 3. Reafirme mentalmente. Eu já enviei a palavra. Ela está trabalhando. 4. Agradeça. Gratidão expulsa dúvida. Agora que você entende por que a técnica funciona, agora que você viu que é bíblica, lógica e espiritual, antes de continuar, respire, porque este é o momento em que a palavra deixa de ser teoria e se torna pessoal. Feche os olhos comigo por alguns instantes. Não tenha pressa, não lute contra o momento, apenas sinta. Imagine daqui a 90 dias. Você acorda. E antes mesmo de abrir os olhos completamente, sente algo diferente. Não aquele peso que vinha te acompanhando há meses, não a ansiedade que te acordava antes do despertador, não aquele medo silencioso do como vai ser amanhã. O que você sente agora é paz. A paz que Filipenses 4:7 chama de paz que excede todo o entendimento. Você levanta da cama, vai até a cozinha. E pela primeira vez em muito tempo, você pega o celular sem medo do extrato. E ali, não importa se o valor é grande ou pequeno, você sente o coração tranquilo. Não porque você ficou rico, mas porque a palavra enviada abriu portas, gerou oportunidades, colocou ordem, transformou sua mente, restaurou sua paz e plantou um novo futuro. Você respira fundo, olha ao redor e percebe: você não está mais lutando sozinho, Ica. Você está caminhando com Deus em uma parceria diária. Você vê contas pagas. Você vê problemas que antes pareciam impossíveis agora fluindo. Você vê harmonia onde antes havia caos. Você vê que, aos poucos, uma vida nova foi se formando ao seu redor. Não porque alguém te deu tudo de bandeja, mas porque você enviou a palavra certa e ela voltou cheia. Você começou a ajudar pessoas que antes você não conseguia. Você compra pão, medicamento ou presente para alguém sem fazer cálculos desesperados. Você dorme à noite sem aquele fantasma da preocupação. Você ora com leveza, não com aperto. Você sorri com gratidão, não com medo. Você olha no espelho e vê alguém completamente diferente. Não alguém perfeito, mas alguém que sabe quem é. Alguém que finalmente entendeu que é filho do rei, que carrega autoridade espiritual, que pode decretar, que pode enviar a palavra, que pode andar na herança espiritual que sempre esteve disponível, mas que agora, finalmente, você acessou. Isso não é fantasia, não é imaginação vazia, é profecia. E Jeremias 29:11 confirma: eu é que sei os planos que tenho para você, para lhe dar um futuro e uma esperança. Este é o futuro que Deus preparou. E ele começa quando você decide crer. Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Não foi acaso, não foi algoritmo, não foi coincidência. Foi o Espírito Santo te atraindo, porque milhares clicaram neste vídeo e saíram em poucos segundos. Mas você não. Você ficou, você ouviu, você sentiu algo dentro de você se mover. Você percebeu que esta palavra era para você. Talvez você esteja carregando uma luta há tanto tempo que até esqueceu como é viver em paz. Talvez tenha chorado escondido, para não preocupar quem você ama. Talvez tenha se sentido esquecido, né? Como se Deus estivesse longe demais. Mas deixe eu te dizer algo com toda a autoridade espiritual deste momento. Deus viu cada noite em que você orou sozinho. Deus ouviu todas as orações que você achou que Ele ignorou. Deus recolheu cada lágrima. Salmo 56:8 garante isso. Nada do que você viveu foi desperdiçado. Tudo te trouxe até este portal de entendimento. Hoje não é apenas um vídeo,
É um marco, um divisor de águas, um antes e depois, porque hoje você aprendeu a falar a língua do céu, aprendeu a enviar a palavra certa, aprendeu a destrancar portas espirituais. Agora escute algo profundo, algo que talvez ninguém nunca te disse assim tão claro. Você não precisa de ninguém para ter acesso a Deus. Você não precisa de alguém para ativar sua bênção. Você não precisa de mediadores humanos. Jesus abriu o caminho, e a palavra de Deus está na sua boca. Florence dizia: "Eu apenas lembrei as pessoas de quem elas já eram, e hoje eu te lembro. Você é filho. Amado? Não estranho. Você é herdeiro. Não mendigo. Você é sacerdote real, não alguém sem voz. O reino de Deus já está dentro de você." Lucas 17:21. Toda promessa já foi liberada. Toda palavra já está disponível. Você não está esperando Deus se mover. Deus está esperando a sua palavra ser enviada. Quando você decretar, quando você enviar, quando você declarar, a resposta vem. Não porque você merece, mas porque Deus prometeu. A partir de hoje, algo muda, e não apenas em você. Quando um filho de Deus se levanta, o mundo espiritual ao redor dele se ajusta. Você vai inspirar pessoas sem perceber. Você vai abrir portas para a sua família. Você vai quebrar ciclos antigos. Você vai gerar uma herança espiritual para seus filhos. Provérbios 13:22 diz: "O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos." E essa herança não é só material, é espiritual. É a herança de alguém que aprendeu a falar como o céu fala. Guarde isso no seu coração. Amanhã cedo, antes de qualquer palavra, vá para o espelho, coloque a mão no peito e diga: "Eu envio a palavra de Deus sobre esta situação", e ela não volta vazia. Ela prospera na missão para a qual foi enviada. Uma vez, com fé, com autoridade, com identidade, com certeza. E então, viva como alguém que já recebeu. Respire fundo. Porque este último momento não é apenas um encerramento. É um chamado espiritual, um convite que o céu está fazendo a você. E antes de qualquer pedido, deixe-me te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Deus habita em você. Não na igreja apenas, não no templo, não em algum lugar distante. Dentro de você, no seu espírito, no seu respirar, na sua consciência desperta. Quando você sente esse calor no peito, essa vontade de chorar sem tristeza, essa paz que chega sem motivo, não é emoção, é Deus confirmando que está perto. Este canal não é apenas um canal, é um refúgio espiritual, uma casa de revelações, um lugar onde a fé é explicada com clareza, onde a Bíblia ganha vida, onde Florence te lembra de quem você realmente é e onde a sua identidade em Deus é restaurada. Aqui você aprende que a lei da atração não é magia, é fé aplicada. Gratidão é oração em movimento. A palavra enviada molda a realidade. Você não é pequeno, é filho do Rei. Deus te criou com poder para decidir, declarar e realizar. Você não está sozinho. Existe propósito, direção e promessa sobre você. Se inscrever neste canal é mais do que acompanhar vídeos. É escolher caminhar na revelação. É manter sua fé acesa. É receber diariamente lembretes que o mundo tenta apagar. É fortalecer sua identidade espiritual para que você não volte a se perder no caos da vida. Florence dizia: "A mente humana esquece." Por isso, Deus deixou a palavra, para lembrarmos diariamente quem somos. Inscrever-se é escolher lembrar. Lembrar que você tem poder. Lembrar que você tem promessa. Lembrar que existe algo maior reservado para você. Então, se este vídeo tocou sua alma, faça isso agora. Clique em inscrever-se, não por mim, mas por você, por seu futuro, por sua fé, por tudo o que Deus está prestes a fazer na sua vida. Ative o sininho, não para receber notificações, mas para receber revelações. Cada vídeo aqui é uma semente espiritual.
E Deus usa essas sementes para te fortalecer diariamente. Comente: a palavra não volta vazia. Esse é o seu ato profético, a sua assinatura espiritual, a sua declaração ao céu. Pai, eu entendi, eu creio, eu envio. E lembre-se, você é filho do Rei. Você foi criado para prosperar. A fé e a gratidão são as chaves que destrancam portas. A palavra é a semente que gera milagres. E Deus tem algo maior, mais profundo e mais bonito preparado para você do que tudo o que você já sonhou. Ele não terminou a obra. Ele está apenas começando. Até o próximo vídeo. Que o Senhor te cubra de paz, luz e revelação. Amém.